Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre como a obesidade pode estar prejudicando na hora de você controlar melhor o seu diabetes, seja diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. Se você se interessa pelo conteúdo, já aproveite, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. É uma forma do YouTube entender que é um conteúdo de relevância e dessa maneira leva para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A obesidade acaba acometendo muitas pessoas ao redor do mundo. E você sabe realmente como o excesso de peso pode estar prejudicando na hora de você alcançar melhores glicemias e, consequentemente, uma hemoglobina glicada mais estável? Então, assista o vídeo até o final e eu tenho certeza que você terá boas dicas para, dessa forma, melhorar ainda mais o seu tratamento, seja tipo 1 ou tipo 2. A obesidade é um mal que acaba acometendo muitas pessoas ao redor do mundo, principalmente em relação aos hábitos de vida, que geralmente estão associados ao sedentarismo, que é a falta ou a baixa prática de atividade física, e também à má alimentação, que geralmente estão associados a alimentos que são ricos em carboidratos, ricos em gorduras e baixa em nutrientes, ou seja, uma combinação que favorece muito para o ganho de peso. E esse ganho de peso excessivo pode estar prejudicando na hora de você conseguir alcançar uma boa glicemia e, consequentemente, ter um tratamento mais eficaz e viver livre de qualquer possível complicação. Então, neste vídeo, a gente vai entender realmente como que funciona essa dificuldade devido ao excesso de peso e nessa possível dificuldade que você esteja enfrentando para poder controlar melhor o seu diabetes em relação à utilização dos medicamentos e também a não adesão a alguns tipos de medicamentos que são prescritos pelo seu médico. Agora nós precisamos pontuar algumas circunstâncias. O excesso de peso ele acaba elevando muito a resistência à insulina. Então, em um paciente diabético tipo 2 que faz a utilização de medicamentos para poder melhorar essa sensibilidade à insulina, melhorar a produção de insulina, o excesso de peso pode estar prejudicando. Então, se você tem um excesso de peso e utiliza medicamentos e mesmo assim não está conseguindo controlar melhor o seu diabetes, provavelmente é devido a essa resistência à insulina. Então, o corpo que possui alta concentração de gordura estocada nas células, ele acaba tendo ainda mais dificuldades para poder conseguir manter um parâmetro de produção de insulina suficiente que fará com que essa sua glicose fique mais estável. Então, o excesso de peso, o principal ponto está relacionado com a resistência à insulina. Essa resistência à insulina aumentada fará consequentemente com que você tenha ainda mais dificuldades em controlar a sua glicose e, como consequência, o seu médico tende a prescrever mais de uma classe de medicamentos, que geralmente antes era só o Glifage, então ele acaba prescrevendo também o glibenclamida, por exemplo. Ou em alguns casos também acaba ocorrendo a prescrição da insulina. Então a gente precisa ficar atento a esse ponto. Se você possui excesso de peso, foque em se alimentar de maneira inteligente, de maneira equilibrada, para dessa forma você diminuir o seu peso corporal de forma gradativa e, como consequência, seu corpo responder melhor à produção de insulina e também aos medicamentos. Se você entende esse ponto, você já consegue ter um direcionamento mais interessante. Outro ponto que é crucial para quem tem obesidade e quer melhorar o quadro do excesso de peso e também melhorar o quadro da resposta à produção de insulina para dessa forma controlar melhor a glicose, está relacionada com o sedentarismo. Então, se você não pratica nenhuma atividade física, é importante que você comece a encaixar alguma atividade física, mesmo que seja uma atividade física de baixa intensidade. Então, se você encaixa uma caminhada 3, 4, 5 vezes na semana, o seu corpo já tende a funcionar melhor, pois a prática de atividade física acaba estimulando a melhor resposta dos medicamentos. Então, o medicamento que você toma para poder controlar melhor o seu diabetes, você já consegue ter uma resposta melhor e a sua glicemia tende a ficar mais estável. E dessa forma, ao longo de meses, você já consegue manter uma hemoglobina glicada mais estável e, como consequência, tende a perder peso, a ter uma resposta melhor da sua resistência à insulina, fazendo com que ela diminua, e dessa forma você acaba tendo um efeito bola de neve positivo, que é a perda de peso, a melhor resposta
dos medicamentos e, como consequência, controlar melhor o seu diabetes. Então você precisa entender que a obesidade ela está relacionada diretamente com a dificuldade que você acaba enfrentando na hora de controlar melhor o seu diabetes. Então, a partir do momento que você entende que o excesso de peso ele acaba prejudicando nessas circunstâncias, você precisa começar algumas manobras dentro da sua casa, dentro do seu dia a dia, para poder favorecer a perda de peso. E uma delas eu acabei de citar, que é a prática de atividade física. Se você fizer a prática de atividade física de forma regular, começar a rever como anda a sua alimentação, você irá acabar criando um efeito positivo para poder melhorar a questão de perda de peso. Então, se você se alimenta melhor, pratica atividade física, toma os medicamentos nos horários corretos, ao longo de alguns meses você já consegue observar respostas melhores. A grande dificuldade é que as pessoas, principalmente as que têm dificuldade em relação à perda de peso, acabam não tendo hábitos de atividade física, hábitos de alimentação mais equilibrados. Então você, ao conseguir colocar em prática esses dois pilares fundamentais, você consegue alcançar um terceiro pilar mais facilmente, que é a resposta dos medicamentos de forma mais efetiva. Então o medicamento que você estará tomando para poder abaixar a sua glicose funcionará melhor. A mesma situação acaba ocorrendo para quem tem diabetes tipo 1 e, como consequência, faz a utilização de insulina. O excesso de peso acaba dificultando com que a insulina faça o papel dela de forma efetiva. Então procure rever como anda os seus hábitos de alimentação, seus hábitos de prática de atividade física, para poder favorecer a diminuição do seu peso corporal e, como consequência, com essa reeducação alimentar, com essa reeducação em praticar atividade física, você tende a diminuir as dosagens de insulina que você utiliza no seu dia a dia. É super importante. Quanto menos insulina a gente utiliza, quanto menos necessidade a gente tem em fazer correções de glicose quando ela está alta, é melhor para o nosso organismo. Então você precisa ficar atento a esses pontos também. Então nesse vídeo é para você entender que a obesidade ela tem uma relação direta com a dificuldade em que você possa estar enfrentando na hora de poder controlar melhor o seu diabetes. Então, se você sofre de obesidade, procure um profissional especializado, procure um médico para poder rever as suas taxas hormonais, para poder ver como está funcionando o seu metabolismo como um todo. Mas, se você sofre de obesidade, comece as mudanças agora mesmo. Melhore os seus hábitos de vida, praticando atividade física, se alimentando de forma equilibrada, tomando os medicamentos nos horários corretos. Isso você pode começar a fazer hoje mesmo, mas não deixe de fazer essas mudanças por você agora. Nós estamos chegando ao fim do ano, então trace agora mesmo um plano de ação para você começar o seu 2022 de forma mais equilibrada, de forma mais inteligente e, como consequência, ter uma hemoglobina glicada mais estável e viver livre de complicações. A obesidade também é uma doença. Se você passa por isso, procure um tratamento, procure um acompanhamento e se cuide. Uma coisa que eu gosto muito de dizer: a nossa saúde é nosso maior bem. Se a gente não tem saúde, nós não vamos muito longe. Então, não deixe de se cuidar, não deixe de mudar o parâmetro do seu tratamento, pois o tempo passa e as dificuldades vão só aumentando. Então, comece a se cuidar agora mesmo, comece as mudanças que você precisa e não deixe de contar comigo. Mande a sua dúvida se você tiver alguma dúvida, a sua dica de vídeo, não deixe de me seguir nas redes sociais. É uma forma da gente criar mais proximidade. Dessa maneira, vocês possam conseguir melhorar o tratamento de vocês e conseguir alcançar todos os objetivos dentro do tratamento para diabetes. Não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar. Se você assistiu até agora, é porque é um conteúdo que te agrada. Então, você compartilhando esse vídeo, o canal continua crescendo e a gente está sempre aqui motivado em trazer mais conhecimentos para você e mostrar o caminho que dá para ter saúde, dá para ter equilíbrio, mesmo tendo diabetes. Tá certo? Fiquem todos com Deus e até mais.